vem de Jesus Cristo. A obsessão é um fenômeno espiritual capaz de nos oferecer grande perigo no dia a dia e na prática da mediunidade. A obsessão consiste no domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, a fim de envolvê-las em complicações de todo o gênero. Obsessão simples, fascinação e subjugação foram os termos utilizados por Allan Kardec para classificar a obsessão conforme o grau de constrangimento causado pelos espíritos e conforme a natureza dos efeitos que produz. Quais são as principais causas da obsessão? Quais os meios de nos livrarmos dos espíritos obsessores? O que são a fascinação e a subjugação? Essas são as questões que iremos tratar agora no Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Você que faz parte da Rede Amigo Espírita. Que o Despertar Espírita sirva como ferramenta de estudo e de iluminação para todos nós. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Convidamos você a estudar conosco o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje, em especial, o capítulo 23 da segunda parte do livro, onde Kardec cuida de um dos fenômenos que mais influenciam a nossa vida, que é a obsessão. E hoje, quem vai falar conosco sobre a obsessão é o médico e expositor espírita, Dr. Beraldo Martins. Seja bem-vindo, Dr. Beraldo, ao nosso programa. É com muito prazer que nós cumprimentamos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da TV Nova Luz, e podermos conversar um pouco sobre esse tema tão atual, tão importante nas nossas vidas. É verdade, doutora, a gente não faz ideia. Tem uma parte do Livro dos Espíritos na qual Kardec pergunta aos orientadores espirituais se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta nos toca profundamente o coração. As mais das vezes são eles que nos dirigem. Olha só que coisa impressionante, sem nos darmos conta, né? Quando são bons espíritos que nos alertam, nos sugerem, nos dão boas intuições, está maravilhoso. Agora, quando realmente a gente percebe um certo julgo, uma perseguição espiritual, é muito difícil, não é? Tudo isso é uma questão um pouco também de escolha, né? É isso que eu queria lhe perguntar. Como é que a obsessão, ela começa? A obsessão tem muitos desdobramentos quanto às suas causas, os seus sintomas, suas repercussões, mas para ficarmos dentro do que Kardec comentou nesse capítulo citado, ele divide a obsessão em simples, a obsessão por fascinação e a subjugação. Mais tarde, em Gênesis, ele acrescentou possessão. Mas no Livro dos Médiuns estão esses três. E a obsessão simples, como ela começa? É como se fosse uma gradação, mas a maioria das obsessões são as obsessões simples. Elas começam porque nós, às vezes, por invigilância, mantemos a nossa mente, mantemos nossos pensamentos, planejando sempre. Nosso pensamento ele é contínuo, o que nos caracteriza, né, seres humanos, é pensamento contínuo. É contínuo o pensamento. Temos que vigiá-los muito, porque, de repente, você começa a pensar em certas coisas, em qualquer desvio,
comportamento, vai do alimentar ao moral mais grave, aos relacionamentos pessoais, e o pensamento às vezes começa a entrar num tom negativo, baixando o nível, e aí você está uma luzinha assim, ó, a luzinha vermelha atrai os espíritos sofredores, os espíritos maus, a luzinha amarela são os espíritos medianos, isso é um símbolo, e a luzinha azul, os nossos guias. Então vamos ser vigilantes com os nossos pensamentos, para que esteja sempre acesa a nossa luzinha azul, e que o melhor a acende é a boa obra no bem e a oração. Olha, isso aí é muito importante para todos nós, né? Como é que a gente poderia classificar, ou melhor dizendo, conceituar o fenômeno da obsessão? A obsessão, a palavra obsessão, ela tem alguns sentidos. Na psiquiatria e na doutrina espírita. Na psiquiatria, porque muitas pessoas podem estar ouvindo aqui, já conhecem a definição de obsessão, nos compêndios de psiquiatria. Lá diz que a obsessão é a intromissão nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e na nossa razão de pensamentos intrusos. Isso é psiquiatria. Então você diz o seguinte: eu não quero fazer isso, mas eu penso naquilo. Eu não quero pensar nisso, mas penso naquilo. É aquele pensamento repetitivo que se intromete dentro do seu cérebro, dos seus sentimentos, da sua razão. Agora, a obsessão no conceito espírita, e que é preciso que todos nós estejamos atentos, porque hoje a obsessão está aí tão na ordem geral, aí toda hora, casos e casos. Então, nós espíritas ouvimos definições, posicionamentos na mídia, por diferentes tipos de pensadores. Mas o pensamento espírita é o seguinte, que os espíritos nos influenciam, como já foi dito, muito mais que nós pensamos. E os espíritos sofredores, atrasados, eles nos influenciam para o mal. Porque é sempre um espírito inferior que nos influencia. E essa influência tem de várias maneiras. Influência moral e influência até, do ponto de vista de efeitos físicos. Nós veremos isso à frente. Olha, isso é muito interessante nós sabermos, né? As principais causas da obsessão. E sobre essas principais causas, nós nos lembramos que certa feita, um médium muito conhecido no Brasil e no mundo, que é o Divaldo Pereira Franco, nas suas palestras, conhecido e conceituado, ele é muito amado no movimento espírita. Ele disse que a obsessão hoje em dia é quase que como uma epidemia. Por que será que na atualidade a obsessão virou quase que uma epidemia? A questão da epidemia, que é um termo médico, né, que epidemia, quando as coisas começam a se repetir, tomam um vulto quase que fora de controle. Se não tiver uma medida firme, drástica do poder público, aquela doença dizima uma população inteira, abrange uma área e poderá virar uma pandemia. Então, nós diríamos que, na verdade, a obsessão não é mais uma epidemia, já está virando uma pandemia, porque está extrapolando o Brasil, que seria a epidemia só no Brasil. Vai em outros continentes, é geral. Você vê, liga a televisão, rádio, guerras, distúrbios sociais, reivindicações, sofrimentos de toda ordem, físicos e morais. E o mundo espiritual, que é muito maior do que o mundo dos encarnados, ou seja, o número de espíritos encarnados é muito maior do que os encarnados. E na Terra predominam os espíritos ainda imperfeitos. A Terra um dia, por certo, será um mundo melhor, mas no momento nós convivemos com um mundo muito maior de espíritos atrasados. E esses que quando desencarnam formam um mundo do plano espiritual de espíritos imperfeitos muito maior do que os espíritos perfeitos na nossa psicosfera. Então, nós temos que estar vigilantes, porque eles estão aí
atentos, procurando pessoas para atuarem, porque eles têm essa necessidade. Sem não ter o corpo, eles precisam do corpo físico para continuar nutrindo seus vícios morais, ou mesmo vícios como o álcool, como a droga, como sexo, como vários tipos. Então eles precisam de companhia, precisam de companheiros e encarnados. E olha aí o número de espíritos que estão atuando aí sobre todos nós. Eu vou te perguntar a respeito de cada uma dessas classificações simples, como você já começou a falar, fascinação, subjugação. Mas eu gostaria que você conversasse conosco a respeito desses tipos, porque você mesmo agora falou. Nós temos aquelas obsessões das entidades que nos procuram em virtude dos nossos hábitos. Então, se eu tenho o hábito da bebida, é natural de que entidades que não tenham ligação comigo do passado, elas acabem me procurando, é isso? Isso. Esses espíritos, vamos dizer assim, a obsessão simples, ela pode provir por um processo de ligação com esse espírito que está me obsediando dessa vida, que se encarnou, não é nem mal nem bom, mas é um espírito atrasado, e ele então começa a me envolver. E se eu gosto de beber, ele também gosta, aí ele vai estimular para que eu mantenha a bebida como uma área preferida da minha vida. Então, vira e mexe, eu estou bebendo, sinto de repente, aquele vontade de beber, vai. E é porque eles atuam, né, diretamente no centro do desejo, seja ele qualquer, no caso da bebida, a dipsia, né? Se eu começo a frequentar lugares onde se bebe muito, eu posso atrair essas entidades? Elas estão exatamente nesses lugares, às vezes aguardando companhia. Vamos para lá, vai aquele grupo de espíritos atrasados, vamos para uma farra, vamos para lá. Aí já sabe que ali é grupo, ele não precisa nem ter ligação nenhuma, nem nos conhece, mas há aquela sintonia natural. Olha só. Para a bebida e para outras coisas, para as drogas, que hoje é tão comum. Eles vão aqueles pontos, chama bocas de fumo, e está cheio dessas entidades. E é muito triste, eu já participei, né, com essa situação muito grave, isso, a aproximação dos viciados, né, os espíritos viciados aproximando de pessoas já ligadas a esse problema. E a sintonia também na questão sexual, né, determinados lugares que promovem e estimulam essa questão desequilibrada, né, do sexo. No caso, esses eventos onde tem bebida, tem droga, sempre acompanha outras atividades. Roubo, sexo, desvairado, sexo fora dos limites da normalidade. E aí atrai esse tipo de espírito que quer manter as suas sensações. Agora, doutor Beraldo, nas reuniões mediúnicas das quais participamos, a gente vê muitas entidades perseguidoras do passado. Como é que isso se dá? Como é que elas encontram as pessoas se elas estão com outro corpo físico? Olha, no dia a dia do nosso trabalho, nas reuniões mediúnicas, a gente tem observado isso. E quando você vê aquele espírito revoltado, querendo fazer coisas dolorosas com o obsidiado, pode ser um médium ou uma outra pessoa que nem é espírita, porque a obsessão não escolhe política, religião, grau dentro da escala social. Você pode ser rico, pobre, preto, branco, todos nós estamos sujeitos a ela, principalmente porque lá na kármica. Hoje, às vezes, eu sou uma pessoa pobrinha, vivo na miséria, mas no passado, o que eu fui? Fui um perseguidor, fui um homem ou mulher de poder econômico ou intelectual, mas volto por necessidade de karma numa situação de sofrimento e na sociedade eu estou num degrau bem inferior. Mas os espíritos, que quando me encontram, aí você fala, como eles me encontram? Aqueles que eu prejudiquei no passado. E às vezes prejuízos graves, morais, prejuízos financeiros, toda a ordem. E eles acham engraçado quando eles se comunicam, quando a gente convoca esses irmãos para conversar na reunião mediúnica. Aí eles falam assim, agora que eu encontrei ele nesse corpo. Um deles, uma vez, está vendo ele agora? Ele está baixinho aí, que esses olhinhos dele aí,
fraquinho, mas outrora ele era grandão, forte, pisava na gente, era um comandante, e agora está isso aí, e debochando ainda do pobre coitado. E agora eu encontrei, ele escondeu nesse corpo, mas eu consegui encontrá-lo, graças a vibrações e meios que eles têm de encontrar os devedores, porque é uma lei, né? Causa e efeito. Se eu fringir a lei, ao reencarnar, pela lei de causa e efeito, eu vou atrair a situação, os dramas necessários para que eu me liberte das minhas inferioridades. E quem é o instrumento principal aí? O espírito que eu prejudiquei, às vezes ele vem como um cobrador. Olha só. Agora, nos fale sobre a questão da fascinação. O que vem a ser a fascinação? A fascinação, a palavra, no sentido popular, define bem o que é fascinação. Fulano tem fascinação por jogo. Fulano tem fascinação por isso ou por aquilo. Quer dizer, fascinação é um desejo intenso. E, às vezes, as pessoas fazem um desenho, têm fascinação por aquilo, achando que ele faz coisas maravilhosas. Isso no dia a dia, sem ser obsessão. Mas a pessoa que vê, mas um desenho não tem essas qualidades que ele diz que Deus não tem. Mas ele está fascinado por aquele trabalho. Ele tem uma lente de aumento. Vê uma coisa simples como fosse uma grande. E a obsessão por fascinação, o espírito atua na mente do obsidiado para fazer com que ele acredite em certas coisas absurdas, que todo olha, mas que coisa estranha, ele está com essa fascinação por isso, e levando ele para um caminho errado, para um caminho de sofrimento, e ele está achando que está indo bem, e aquilo está tudo certo. E chega um amigo e fala, fulano, não é isso, você não pode fazer isso, você não está vendo que esse trabalho seu aí não está errado, isso não vai dar problema para você. Que nada, você não está vendo, isso aqui é uma maravilha. Ele vê coisas de futuro e maravilhosas, onde uma pessoa que está no seu senso, com o seu senso normal, vê que ali é um prejuízo enorme que ele está incorrendo, mas ele não vê, ele está fascinado, para ele está tudo bom. Se é médium, recebe a fascinação, o espírito insiste, ele, tanto na simples quanto na fascinação, ele só escrever, ou ele só falar, o espírito domina aquele médium. E ele começa a escrever páginas, ou começa a escrever, falar alguns assuntos, e é sempre ele que vem falar. Pode até mudar o nome, mas é sempre o mesmo espírito. E ele se admira daquilo. E os amigos dele, não tem. Vou publicar essa mensagem bonita, sei lá, não tem conteúdo, é uma coisa repetitiva, mas para ele aquilo é maravilhoso. Aí vem a vaidade junto e o espírito intuindo no ouvido dele, na intuição dele. O que o espírito quer é prejudicá-lo, quer levá-lo a sofrimentos maiores e ao ridículo. E tem casos que vão chegar a esse ponto. Agora, doutor Beraldo, isso é tão constrangedor, é tão difícil. Como fazer? O que o senhor orientaria aos médiuns, principalmente, que às vezes se expõem, ou no dia a dia, nós podemos ser conduzidos por entidades a acreditar que determinada coisa é de uma maneira e não é. Às vezes a gente perde o chão. O que fazer para nós evitarmos essa ação terrível desses espíritos? Porque, vejam bem, é diferente um espírito perseguidor quando ele foi traído, ou ele quer se vingar, ele abre o jogo. Ele diz, olha, eu estou aqui porque eu quero prejudicar o fulano, tal. Então o fulano está percebendo que aquele espírito é um espírito perturbador, que quer lhe prejudicar. Agora, quando o espírito começa a mistificar, aí é um grande perigo, porque a pessoa acaba sendo lograda. É como acontece na Terra, quando você lida com alguém que abre o jogo, é mais fácil, né? Quando alguém te demonstra ser uma coisa que não é mais difícil. O adversário, quando ele se apresenta frente a frente para disputar com você alguma coisa, você pelo menos está sabendo quem você está enfrentando. Mas no caso da fascinação, é uma coisa muito sutil, subreptícia, ela vai infiltrando. E quando você vê, você está muito obsediado. Agora, você disse no início, o que fazer? Vamos voltar àquela sua primeira fala, dizendo assim, que quando Kardec perguntou se os espíritos nos influenciam,
Aí eles responderam, muito mais do que pensais, na verdade, eles os governam. Aí é o seguinte, se nós sabemos que estamos sempre sendo orientados, ou temos uma multidão de testemunhos, nós vamos escolhê-las. E o que faz essa escolha? São o nosso pensamento, a nossa fala e as nossas ações. Veja o que eu falo, você vai saber se eu posso estar obsidiado ou não. Veja o que eu faço e você vai saber se eu posso estar sendo obsidiado ou não. E a oração, que é esse farol que ele nos ilumina, nos protege, como esse grande guarda-chuva espiritual, é a oração. Porque nós estamos sempre com eles do nosso lado, vigiando, esperando um passo em falso. E se a gente der, e quem não dá um passo em falso? Sempre você erra uma coisa ali. Mas você pode retomar, mas quando você já caminhou muito fora do caminho, às vezes esse retorno é mais demorado. Às vezes tem que ir numa outra encarnação. Então vamos aproveitar. Cada passo que a gente notou que não foi bem, vamos voltar, refazer, pedir a Deus, pedir proteção, porque os nossos guias também estão nos esperando. Vamos lá, aguardando. Se eu abro a mão, se eu oro, eles se aproximam. Graças a Deus, ele voltou ao bom senso. Os amigos querem que voltemos para o bom caminho, né? Graças a Deus que a gente tem essas entidades maravilhosas, que são os nossos anjos de guarda, são também espíritos familiares de outras vidas que nos amam e por não serem ainda talvez espíritos superiores, mesmo assim não deixam de nos amar e nos querem bem, nos ajudam no nosso dia a dia. Então nós temos realmente uma equipe imensa de entidades do bem, desejando que aproveitemos ao máximo essa presente encarnação. Mas Kardec não termina por aí. Ele fala da obsessão simples, da fascinação e chega na subjugação. Vamos falar sobre ela. A subjugação, vamos voltar para recordar. A simples, o médium ou o obsidiado tem consciência, principalmente se é médium, porque quando a pessoa obsidiada não é espírita, não é médium, aí a coisa é mais complicada. Porque ele não tem as armas para se defender que o espiritismo não dá. É tomar consciência de que estamos obsidiados, porque ele não sabe, que não acredita em espírito. Os espíritos estão ali, rindo dele, debochando dele, e ele dizendo que não acredita em espírito, mas eles estão agindo sobre ele. Agora, o espírita não. O médium percebe. Isso aqui é um irmão que está me levando para esse caminho, a obsessão simples, ele está consciente. Fica, então, mais fácil dele tomar uma decisão. Que pode até ser para continuar, porque ele gosta da obsessão, porque existe às vezes a sintonia. Mas a maioria, espero, nós espíritas entendemos que a obsessão vai nos levar sempre para o sofrimento maior. Então ele tem consciência. Na fascinação, o médium, coitado, ele fica fascinado, ele acredita em nada que fala com ele diferente. Ele não está consciente do problema, diferente da simples. E na subjugação, que é uma situação mais grave, né? A palavra subjugar é dominar, tomar conta, ter todo controle sobre a pessoa. E o subjugado pode ser subjugado fisicamente e subjugado moralmente. No caso do subjugado moral, a Kardec até cita que certas pessoas assim de boa estirpe na sociedade e tal, ele chega e diz assim, aquela moça ali, você vai lá e tal, ajoelha e pede ela em casamento. Aí ele não quer, porque ele está vendo que aquilo é estranho, mas subjugado ele vai e faz. E a subjugação moral obriga aquele médium a fazer coisas contra o seu próprio bem-estar, sua própria saúde, contra o que lhe é conveniente na sociedade, se é numa casa espírita, contra o trabalho dele, da mediunidade. Que terrível, né? Gente, olha, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Acompanhe agora a música Prece, com Neuza Peluso, do Rio de Janeiro, e nós voltamos já já. Agora, sobre agradecemos
estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. O Clube de Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita do Grupo AME do Ceará, mais o CD há 2000 anos de Eduardo Barreto, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store.
Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e aí acompanhe as entrevistas e a nossa programação diária. Veja também o nosso acervo audiovisual. Gente, olha só, são mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. Nós temos preces, visualizações terapêuticas, entrevistas, videoaulas. Olha, é só você acessar e você nunca vai se sentir sozinho. E vem aí o 33º aniversário da União Espírita Luz no Caminho, na Paraíba, com o tema Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Será realizado de 4 a 28 de setembro de 2014, às 8 horas, no endereço Rua Diógenes Quianca, 291, SESI, Bahia, Paraíba. E olha, as informações são 0 operadora 83 3232 1805. Eu vou repetir. 0 operadora 83 3232 1805. Ou então 8822 0661. 8822 0661. Também tem o e-mail olfgomes@gmail.com. olfgomes@gmail.com. Bem, tá aí o nosso recado, vale a pena você conferir. Nós sabemos que Kardec também introduziu uma outra classificação, que é a possessão. Ele falou na Revista Espírita e mais tarde ele colocou na Gênese. Vamos conversar um pouquinho sobre a possessão. Essa questão é interessante, porque o estudo da doutrina espírita como Kardec nos orientou, ele tem que ser bem extenso, não podemos ficar limitados a um livro, nem a dois. A codificação tem todos os seus livros e outros autores que vêm também complementar. O próprio Kardec continuou estudando. Ele publicou o livro dos Espíritos, né? Depois publicou lá o livro dos médios, depois o Evangelho, Céu e Inferno e depois a Gênese. Quando ele chegou na Gênese, ele que continuava pesquisando, ele teve que refazer o que está no Livro dos Espíritos, quando ele dizia que não gostava do termo possessão, e justificava, porque da ideia de tomar posse e tal. Quando ele foi chamado a verificar os fenômenos em Morzine, que é uma cidade que tem até na França, linda a cidade, está lá, hoje eu fui ver, aí a cidade ainda existe, Morzine. Então lá tinha uns casos de possessão, ele foi chamado na França, onde ele morava, ele era chamado a diferentes lugares, fazia viagens, continuando pesquisas e estudando. Todo mundo mandava cartas, mandava convites para o estudo da doutrina continuava. Então, ele foi lá e publicou, depois que foi a Morzine, em uma outra cidade também, as chamadas possessões. Aí ele foi verificar e disse, olha, ao contrário do que eu afirmei no Livro dos Médiuns, existe realmente a possessão. Porque a doutrina espírita, ela é dinâmica, e o próprio Kardec teve aí a humildade, ou a simplicidade de voltar e refazer, enquanto em vida, um fenômeno que ele não estava ainda seguro quando fez o Livro dos Médiuns. Então, a possessão, o que é? Eu vou dizer uma coisa para você. Conhece a Maria Helena lá em Pádua, ali no Itaperu, não médium, uma médium nossa, tá? Como muitos outros médiums. São médiums de possessão. Eu estava ali conversando com o José Grosso, comunicado por ela, falando aquele jeitão de nordestino, como você conhece o José Grosso, né? Já ouviu? E então ele falando, diz assim, olha, as crianças, né, os volta, aqueles agros conversando com os jovens, lá no Noroeste, as crianças, os jovens não têm medo de espírito, estão muito familiarizados com os médios, e aquela conversa ali, muito alegre, o Zé Grosso brincando, aquela brincadeira séria, que ele disse, o dia que o Zé Grosso fizer uma brincadeira que não é séria, não é o Zé Grosso, não.
faz brincadeiras para descontrair, mas num baixo nível. Então a gente vê Zé Grosso às vezes falando coisas por aí que é entre aspas, né? Mas aí o Zé Grosso, outro Zé Grosso. Então o Zé Grosso falou assim, olha, o jovem perguntou, cadê hoje a Maria Helena? Olha as crianças conversando com o Zé Grosso. A Maria Helena é o médium que estava usando. Cadê a Maria Helena, o espírito da Maria Helena? O jovenzinho perguntou, aí ele falou assim, olha lá, está vendo lá naquele canto? Aí eu, não estou. Pois é, mas se você pudesse ver, ela estava lá conversando com outro amigo espiritual lá do outro lado, e eu estou aqui usando o corpo dela. Posse, chama possessão, tomar posse. Então a possessão pode ser boa. Sim, essa é a possessão boa. Estou citando um caso do Zé Grosso tomando posse desse corpo. E aí, a possessão, o espírito tem o domínio de todo o corpo, como se fosse o próprio. Só que o médium, o espírito do médium está ligado por laços ao corpo. Ele está lá instantaneamente. Se houver qualquer problema, ele assume o corpo. Mas nem sempre é assim. De outra feita, eu estava, já contei esse fato aqui, com um médium que é lá de Niterói, chamado Afonso Sanches. Ele é médium também de possessão. Benigna e maligna. Porque, no caso, não foi uma possessão boa. Eu encontrei ele saindo das barcas, passando debaixo da perimetral, que hoje já está destruída, foi bem abaixo, e ele foi cambaleando, fazendo assim, estranho. Eu cheguei e chamei, o Afonso, pensando que era o Afonso, tinha tido um derrame, uma coisa. Aí, empurrando assim, falando, não, vou no hospital, vou pegar o bonde para o hospital. Já não tinha mais bonde naquela época. Vou para o hospital, eu falei, aí eu me toquei, falei, não, é um espírito que envolveu o Afonso. Tomou conta e já tomar aqui, como passando as suas deficiências físicas para o médium, andando como uma pessoa que teve uma hemiplegia. Só sei que os carros passando e eu apavorado com aquilo ali, atropelá-lo, porque ele não estava confuso, né, o espírito, que queria ir para o hospital, onde naturalmente ele desencarnou. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí tinha as pilastras, né, que sustentam a perimetral. Ele é alto, forte, esse médium, mas eu consegui empurrar ele um pouquinho assim, impedindo, Deus me ajuda, eu fiz uma pressa assim. Aí fez assim, Beraldo, ainda bem que você apareceu. Aí eu pensei, o Afonso, não é Afonso não, eu sou o Sérgio, eu sou o Bisturi, o Fernando Luz, que é o nome de um médico que chamava Bisturi, operava, ele fazia cirurgias, né? Mas é um médium, um espírito desencarnado. Não era... Comunicando por eles, agora você pode ir, muito obrigado. Eu vou levar lá nas barcas de sentar, porque se ele acorda, se eu sair dele aqui, do corpo dele aqui, e deixar ele, vai ficar apavorado. Como é que ele chegou até aqui? Aí, você pode ir, muito obrigado, fui embora. Numa outra reunião, ele me disse, eu levei, deixei ele sentado lá nas barcas, o rapaz das barcas, acorda, ele acordou e tal, vida normal. Então, é uma possessão. Maligna, esse espírito sofredor passou para o Afonso todo aquele sofrimento, aqueles sintomas de uma pessoa hemiplégica, que tinha desencarnado. Que coisa. Agora, você vê, ele é médium, tem uma boa assistência, que o socorreu. E assim mesmo não foi fácil. Ele disse, nós estávamos tentando tirar esse espírito que estava envolvendo ele e não estávamos conseguindo. Aí eu procurei alguém nas barcas que estavam aqui que pudesse ajudá-lo. Aí encontramos você, aproximamos você dele, para você fazer o que você fez, foi protegendo ele até numa oração rápida, e nós conseguimos tomar novamente a posse desse instrumento, desse corpo. Então, a possessão nem sempre é fácil de você se livrar delas, nem quando tem um guia espiritual ou uma equipe como o Afonso. Agora, imagina um processo que não mal sintonizando com o mal. Meu Deus do céu. O que vai fazer? Quantas coisas terríveis não podem acontecer. Terríveis, crimes hediondos, situações que você imagina, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que a pessoa fez isso com o filho, fez isso com a mãe, coisas pavorantes, né? Suicídios espetaculares, coisas assim. Como é que fez? Muitas e muitas vezes são esses espíritos
que tem a possessão daquele corpo, e por ser um médium, mas que não sabe que é médium ou não aceita a mediunidade, então é um desastre. Você vê na televisão todo dia esses problemas de possesso sendo exorcizados e vai para certos ambientes muito desagradáveis e são chicoteados, enfim, o possesso é um sofredor. Jesus, quando foi apresentado a ele o possesso, que o pai disse, olha, cura, seus discípulos não curaram, e, pelo amor de Deus, meu filho, uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai dentro da água, é possesso. Aí Jesus, o que fez? Mandou que ele saísse, ali parecia que era mais um, falava em nome de todos, naturalmente, e então disse que só jejum e oração para um caso desse, porque os apóstolos não tinham conseguido fazer com que aquele espírito deixasse aquela criança. Encerrando a possessão, uma médium na minha terra, irmã da Estes Terezinha, uma médium conhecida lá em Ubá, muito ligada ao Chico, ela tinha uma irmã que tinha possessão. Sabe o que os espíritos faziam? E ela aceitava mais ou menos o espiritismo, mas não tinha uma vivência, porque tinha 2 irmãs freiras, e a Estes que saiu do convento, porque era médium, e essa que não era nem freira, nem espírita, ainda estava no meio, né? Os espíritos faziam com elas coisas terríveis. Uma vez pegou a mão dela e jogou dentro da frigideira quente. Outra vez pegou ela assim, jogou a cabeça dela dentro do fogão, a lenha em Ubá. Aí era coisa terrível. A possessão, querem judiar com o médium, e quando o médium acorda, não é queimadura espiritual, é queimadura física mesmo. Põe a mão na frigideira quente, botava a cabeça, queimava o cabelo. E na rua, quantas vezes eu passava, ela caía, jogava ela no chão, ela ficava de perna para o ar. Era uma senhora, né, uma moça, de perna para cima, em posição desagradável para uma senhora, era possessão. E esses espíritos estavam sempre com ela. Foram ao Chico, pediram ajuda ao Chico, minha filha, o que aconteceu no passado foi muito grave. Por isso é que ela está com esse problema. Um espírito muito devedor. Vamos ajudá-la para ela terminar a existência sem ir ao suicídio, entre aspas, porque às vezes eles provocam a morte da pessoa, que é um suicídio, entre aspas. E assim foi, eu convivi com ela e ela desencarnou depois de muitos anos, mas sofreu. E o Chico dizia que muitos inimigos dela do passado que vieram para cobrar. Então é uma situação. Se você vem com a mediunidade e não exercita a mediunidade adequadamente, você está sujeito a um fenômeno como esse. Mas o médium de possessão já nasce assim. Isso é orgânico. Depende da disposição orgânica. Muito cuidado quando alguém estiver nos ouvindo, saber de pessoas assim. Eu já tratei com alguns outros casos. Uma vez eu estava num almoço, um advogado famoso estava lá e eu estava até tentando ajudá-lo, ele era médium. E estava melhor, eu estava alegre, porque nas reuniões lá do Homem Integral tínhamos feito um trabalho. O Homem Integral é uma instituição do qual o senhor foi um dos fundadores. Eu ainda ajudo, até hoje vou lá. Então, um jantar, um almoço em benefício das pessoas da obra lá, ele com a noiva dele, ele é uma pessoa ilustre, não vou falar, senão fica identificado no poder público, ocupa um cargo e tal, mas estava para ser promovido, mas estava com esse problema. Sentado, de repente ele cai no chão. Mas se bateu, o espírito envolveu ele. Todo arrumadinho, todo mundo ali na cerimônia. Resultado, ele dizia assim, tinha um lago assim lá no Integral, ele disse, me joga na água, eu queria jogar na água. Aí eu pedi para todos se afastassem e fiz ali uma prece, pedindo a Deus, aí eu fui melhorando, o pessoal logo quer correr, envolver, isso é a pior coisa que pode acontecer. Tem que deixar uma pessoa que tenha controle, que tenha condições de lidar com esse tipo de espírito e ali fazer. Como aconteceu a semana passada na casa espírita que eu estava, também um caso igual. Aí ele melhorou e tal,
pronto. Aí todo mundo disfarça, porque imaginou o mal-estar do pobre, coitado. É verdade. Graças a Deus, hoje ele está liberto. O Zé Raul ajudou ele em Niterói, hoje ele é um ilustre profissional da área do nosso governo. Pois é, graças a Deus ele foi liberto. Qual o caminho para auxiliar as pessoas que estão em processo obsessivo? Algumas já não conseguem mais sozinhas, porque uma coisa é uma obsessão simples, que a própria pessoa já percebe, que está acontecendo uma série de fatos na sua vida que deixam transparecer perseguições espirituais. Então a própria pessoa já vai buscar a casa espírita, tomar o passe, as leituras edificantes, o trabalho no bem. Agora, às vezes, como nesse caso, está acima da possibilidade que a pessoa até perde um pouco o seu discernimento. É zero. Ele não lembra de nada que acontece. Todos eles. O fenômeno acaba. O que é que eu estou? O que houve? É assim, tanto a benigna quanto a maligna. Olha só. Não usa essa palavra benigna e maligna. Possessão para o mal, possessão para o bem. A gente fala assim. Aí eu já falo maligno e benigno, porque é o termo mais corrente. Então, o que se tem que fazer? Já que essa pessoa não se lembra do que aconteceu, é a pessoa, no caso o médium, estudar a doutrina, dedicar-se ao bem, se ele não é espírita, que não é só espírita que se cura de possessão. Pois é. Né? Senão nós estávamos perdidos, porque somos poucos ainda. Mas eu dedicar ao bem, dedicar ao Evangelho, dedicar às coisas de Deus e desenvolver em si a fé e o trabalho no bem. Ele não tem outro caminho. E às vezes é um processo longo. De uma existência toda, como essa da minha irmã lá de Ubá. E do caso do Afonso, que desencarnou médium, mas ele, raramente, o espírito não fazia se asserenhoava dele. Maioria espíritos bons, porque era um trabalhador bem. Ele fazia cirurgia através dele. Eu já vi muitos casos de cirurgia pela mediunidade de possessão. Ele fazia cirurgia, depois que saía da possessão, não lembrava nada que fez. Agora, Zé Rigói, todos eles eram médios de possessão. Pois é. E a auto-obsessão? Ela existe? Olha, ontem teve um negócio aí na televisão chamado o exorcismo. 3 padres que fazem exorcismo. Aí chamaram para dar opinião um psiquiatra e um psicólogo. E como sempre, é questão de mídia, né? Ele tem que fazer a coisa de acordo com o que a mídia pede, né? Senão não dá. Mas chamaram o psiquiatra, e o psiquiatra falou, não, isso é uma dissociação desse processo lá. É uma dissociação dissociação da mente. Porque fala assim, a dissociação é divisão. Sim, o caso da esquizofrenia, o caso de outras doenças psiquiátricas. Então, eles falam que é dissociação. Resultado. Eles estavam falando aquele negócio da dissociação. Aí eu fui ver o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Isso é da psiquiatria. Que a pessoa tem aquela obsessão para fazer determinada coisa. Pensamentos intrusos, que faz isso. Aí ele vai lá, dá pulinho assim, dá uma cambalhota. Daí a pouco ele está conversando, dá uma cambalhota. Ele tem que fazer isso. Ele tem uma compulsão para fazer isso. Ou se não, conheci um fazer careta, assim, e as pessoas assustavam as pessoas. Eles têm essa compulsão a fazer essas coisas, porque o pensamento intruso que vem na cabeça dele, ou o sentimento intruso, ele acha que se fizer determinadas coisas, ele se livra disso. Eu estou falando de psiquiatria. Ele vai se livrar disso. Por isso que ele tem essas compulsões. É por causa da obsessão. A obsessão estudada dentro das doenças psíquicas. Então, no caso dessa situação, em que o psiquiatra enquadra tudo ali, quantos casos que estão ali que, na verdade, não são apenas uma auto-obsessão, quer dizer, o pensamento dele próprio. Muitas vezes são pensamentos de outros espíritos, mas a psiquiatria não consegue separar, nem a psicologia. Mistura tudo
num lugar só. Agora, nós, os espíritas, não inventamos isso, os espíritos é que nos dizem isso. As experimentações feitas milhares e milhares de vezes por milhares e milhares de médicos no mundo todo, as experimentações comprovam que existe a autoobsessão desses pensamentos que nós temos de autopunição, por muitos problemas psicológicos, problemas próprios, mas existem também os pensamentos intrusos de outras entidades. Então as coisas se misturam muito. Então, espiritismo sem psiquiatria, psicologia sem espiritismo, olha, é um ponto ainda de interrogação. Aonde que esse povo vai levar os seus clientes? É preciso que se deem as mãos para o trabalho em conjunto. Muitos psiquiatras me encaminhavam, agora eu também procurei mentorizar, fiz até pós-graduação em psiquiatria, mas antes, que eu era apenas um médico lá no interior, os psiquiatras me mandavam, esse é caso para o Beraldo, que eu sabia que era espírita. Mas nem todos os psiquiatras são assim, então são muito vaidosos, eles não dão um braço a torcer. Opa. Mas tem que estudar. Se não estudar espiritismo, eles não vão chegar a bom termo com muitos dos pacientes, a maioria, por sinal, né? Olha que tema maravilhoso de nós estudarmos. Nós recomendamos a leitura constante do Livro dos Médiuns. Imagine se nós não tivéssemos todos esses esclarecimentos que, graças a Deus, Kardec, com a sua grande luz interior, conseguiu organizar e trazer para nós. As suas palavras finais, doutor Beraldo. Olha, minhas palavras finais é agradecer, porque o trabalho da obsessão, eu já faço isso com muita dificuldade, porque não tenho as qualidades necessárias ainda. Qual é a melhor qualidade para trabalhar desobsessão? A ascensão moral. O Cristo já falou isso. Mas com dificuldades e lutas, a gente vai se aprimorando e para poder ajudar um pouco. E é o meu trabalho de quase 50 anos na desobsessão. E eu agradeço, então, essa oportunidade de eu falar nesse assunto, que tem um desdobramento, como você disse, enorme, mas obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe os sofredores, coitados, que não estão ainda sendo bem assistidos, e que possa aproximar dele almas caridosas que entendam realmente o que é esse processo obsessivo, para serem ajudados e não internados, encher as casas aí de doentes mentais. Obrigada, doutor Beraldo, pela sua participação no nosso programa. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa sobre mediunidade. O Clube de Arte lança este mês o livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Os grandes gênios da arte prosseguem criando após a morte física? Como é a arte desses gênios no espaço? Eis alguns dos questionamentos analisados pelo autor, um dos mais importantes escritores do Espiritismo. Esta obra reúne uma série de artigos publicados na Revista Espírita por Leon Denis. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A promoção que o Clube de Arte reservou para você este mês é o DVD Intimidade Espírita do Grupo AME do Ceará, mais o CD há 2000 anos de Eduardo Barreto, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, lojaclubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.